Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Hoje é um vídeo especial porque hoje é Dia das Bruxas, ou Halloween em alguns lugares, ou aonde esse vídeo vai se focar, o Dia de los Muertos. Hoje eu vou falar sobre o Dia de los Muertos. Pra quem não sabe, existe o Halloween nos Estados Unidos, a gente também, fica pegando essas culturas diferenciadas e tal, usando pra gente fazer nossas próprias festas. Mas tem uma outra tradição que muita gente também ocupa bastante na nossa sociedade e que nem sabe de onde vem as origens, que é o Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos é uma comemoração que acontece no México, que tem uma tradição milenar, ou seja, ele é uma tradição que já existe há milhares de anos. Tudo se iniciou pelo Império Azteca e o Império Maia, e nada mais é do que uma comemoração para celebrar o Dia dos Mortos. Mas o Dia de los Muertos é muito mais do que caveiras coloridas e doces e coisas do gênero e paradas e músicas e tudo mais. O Dia de los Muertos é uma manifestação cultural e em 2013 ele foi elevado ao patamar de patrimônio cultural imaterial da humanidade. A comemoração do Dia de los Muertos se dá desde o dia 31, que é a mesma data que coincide com o Halloween americano, até o dia 2 de novembro. Por que esses dias? Segundo a crença popular, os espíritos das pessoas que já partiram para o outro plano têm direito a voltar, uma permissão divina para voltar e visitar os parentes que ainda estão vivos nesses dias. Então eles começam a organizar todas as cidades e todos os locais da celebração dessa festa dos mortos. No dia 31 e no dia 1 e dia 2, eles começam a receber de volta esses espíritos numa espécie de comemoração pela morte. É uma visão bem diferente do que a gente tem da nossa concepção de morte, né? Então pra brasileira aqui, a morte representa tipo o fim, uma coisa triste. Só que lá no México a coisa é bem diferente. A comemoração da morte é quase uma celebração de alegria. Então nesses 3 dias, final de mês de outubro e início do mês de novembro, esses espíritos que já partiram têm a permissão para fazer uma visitinha para seus parentes que ainda persistem aqui neste planeta. No dia 31 então começa a preparação, no dia 1º vem a alma das crianças e no dia 2 de novembro vem a alma dos adultos. A decoração toda da cidade fica por conta de velas, flores coloridas, docinhos, caveiras pintadas. As pessoas vestem figurinos de caveiras, figurinos de morte para representar essa passagem da vida para um outro plano. E tudo isso que eles fazem nada mais é do que uma maneira de deixar os entes queridos que voltaram do mundo dos mortos durante esses dias mais confortáveis com o mundo dos vivos, já que a realidade do lado de lá pode ser bem diferente. Então eles fazem toda essa decoração, toda essa manifestação, em louvor à morte, para deixar esses espíritos que retornaram muito mais confortáveis com o ambiente. Como eu falei antes, essa tradição é extremamente antiga. Ela começou, segundo historiadores e tudo mais, começou lá no Império Azteca e no Império Maia. Foi muito antes da colonização espanhola no México e muito antes da introdução do cristianismo dentro da cultura na região do México. Nessas reuniões, nessas celebrações que os povos aztecas maias faziam festas, enfim, preparavam banquetes, preparavam atrações, danças, músicas, tudo isso para honrar os mortos, as pessoas que já partiram. Então, haviam até mesmo sacrifícios de seres humanos, de pessoas, sacrifícios de animais, mas tudo isso era para honrar as pessoas que já tinham falecido. E foi nessas comemorações aztecas e incas que, durante a entrega das oferendas, começavam a se construir altares para as pessoas. E é o que ainda permanece na cultura mexicana no Dia dos Muertos, que é fazer um altarzinho em homenagem à pessoa que morreu. Então é bem comum encontrar nas casas mexicanas, nessa época do ano, uns portaizinhos de flores com a foto do ente querido, algumas caveirinhas decoradas, e velas, flores e tudo mais. Então essa tradição surgiu há muitos milênios atrás. Só que a diferença é a seguinte: a nossa cultura se baseou muito no cristianismo europeu, né, que nos foi dado. Então pra gente a morte é uma coisa assim, é o fim, oh meu Deus. Mas como eles seguiram uma tradição que veio de um povo que não era catequizado, os aztecas eles tinham uma visão da morte muito diferente do que a gente tem hoje. Para eles a morte era uma sequência da vida, então era um ciclo que terminava para um ciclo que vai começar. Então não era algo ruim, não era algo um castigo como muita gente acha que é, né? A morte é o fim da vida, é o castigo para todo mundo. Na verdade os aztecas acreditavam que a partir dali ele iria viver uma outra vida, era o início de uma nova jornada. E para eles também era interessante porque não existia uma punição, então não existia um paraíso onde tu podia lá curtir a vida, podia curtir a sua morte, a sua eternidade, e também não existia um inferno pra tu pagar por todos os crimes que tu cometeu durante a sua vida.
Esse mundo azteca que eles tinham, nessa visão do submundo que eles tinham, existiam 3 destinos possíveis para as pessoinhas que tinham. Um dos destinos é o Meyacan, que era conhecido como Paraíso do Sol. Ele era especialmente feito para guerreiros que tinham sido mortos em combate, pessoas que tinham sido sacrificadas, porque o sacrifício era uma prática comum nesses impérios, e mulheres que tinham morrido logo depois ao dar à luz, ou durante o parto. Então esses 3 tipos de pessoas eram destinados ao paraíso chamado Omeyacan, ou tipo, o mundo chamado Omeyacan. O interessante é que não existia um castigo, não existia uma punição. Essas pessoas iam para este local e ficavam lá para ter o seu descanso da vida. Depois de 4 anos, elas tinham o direito de voltar em forma de pássaros coloridos com lindas plumagens. O outro local que poderia ser um destino provável para a sua alma era o Tlalocan, ou Tlalocan. Esse local, sim, era o local destinado a pessoas que tinham morrido em consequência da água. Então era um jardim de flores permanentes, que era o responsável por cuidar daquela região, era o deus da chuva. Então as almas de pessoas que tinham morrido afogadas, que tinham sido atingidas por um raio, ou que tinham enfermidades oriundas do uso da água, iam para este local. E o último local, que era o local onde as pessoas que tinham morte natural acabavam parando, segundo a cultura deles, era o Mictlan, ou Mictlan, não sei falar essas coisas. Era um local de trevas e frio, muito parecido assim com a nossa ideia de inferno. Só que ele era dividido em 9 regiões, e essas 9 regiões o espírito da pessoa tinha que ir passando e enfrentando obstáculos. E esses obstáculos nada mais eram do que o próprio estágio de decomposição do próprio corpo, até que todos os monstros da terra tinham devorado carne e sobrado só os ossos. Quando sobravam só os ossos, a morte, que levava mais ou menos 4 anos para esse período, a morte estava terminada. E daí a alma da pessoa tinha o direito de descansar ao lado do Senhor e da Senhora da Morte, que eram os governadores deste reino. Alguns símbolos muito interessantes que a gente usa e nem sabe de onde vem. Primeiro, as caveiras de açúcar, que são docinhos usados durante a festa, né, para comemorar. Os altares, as flores, normalmente são usados girassóis, rosas e crisântemos, porque eles acreditam que essas flores são o período de renovação da vida, que fazem a transição entre vida e morte. O pão dos mortos, que é um pão doce feito especialmente para essa data, que ele não pode ser consumido em nenhum outro dia do ano. Então só nesses 3 dias, que é o dia que fazem o festival do Dia dos Mortos, que ele pode ser consumido e feito. O portal de flores, que representa o local de passagem dos espíritos que estão voltando do submundo para o mundo dos vivos, então eles entram por este portal. La Catrina, que é uma caveira mexicana, que é uma das mais famosas, e ela é personagem, figurinha carimbada nas festividades do Dia dos Muertos. Ela foi uma pintura criada por Guadalupe Posada, que era um artista mexicano do início do século XX. E ele fez uma caveira mexicana, uma senhora aristocrata da alta sociedade, morta, tipo uma caveira com um chapelão, vestidos e tudo mais, só que a figura de uma caveira. Na verdade, essa fazia parte de uma série de caveiras mexicanas bem-humoradas que o artista tinha feito, e ela acabou se tornando símbolo porque nada mais é do que uma conversa assim, tipo, não importa o seu grau de instrução, não importa em qual grau ou patamar da sociedade você está, se você é rico ou pobre, todos nós viraremos a mesma coisa no final. Ou seja, do pó viemos, ao pó voltaremos. E a La Catrina também originou outras lendas, como La Chorona, que é uma figura também bem característica do Dia dos Muertos, que envolvem várias lendas também. Daí, se vocês quiserem, eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo para vocês verem um pouquinho mais. E por último, porém não menos importante, as legítimas caveiras mexicanas, aquela que muita gente usa para fazer tatuagem e nem sabe o que ela significa. As caveiras mexicanas, elas surgiram do hábito dos aztecas de guardarem os crânios das pessoas que morriam, tipo, dos parentes e tudo mais, porque eles acreditavam que era ali no crânio que ficavam guardadas as lembranças e as memórias. Então era bem comum eles guardarem essas partes do corpo pra eles, pra recordar a pessoa que tinha morrido. E as caveiras são decoradas justamente pra trazer esse aspecto de vida que já não existe mais, né? A pessoa morreu. Há muito tempo, as caveiras mexicanas, elas eram pintadas de acordo com a característica do falecido. Então, tipo, se era mulher, ela era recheada cheia de flores e tudo mais, ou tinha alguma coisa que a pessoa que tinha morrido gostava muito, incrementadas justamente com os gostos dessas pessoas. Então, assim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de sair por aí usando caveiras mexicanas, saiba a origem das coisas que vocês estão fazendo. O mesmo serve para vários outros símbolos que a gente usa como se fossem as coisas normais.
mas na verdade tem uma história e tem uma tradição muito rica por trás que também vale a pena a gente conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe o que fazer. Clique ali no botão de curtir logo ali embaixo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora. Vamos espalhar a palavra da arte pelo mundo. Aqui tem mais umas sugestões de vídeos para vocês assistirem. Espero que você continue comigo. Um grande beijo para você e até mais. Tchau.